Bem-vindas, minhas almas peregrinas! Hoje o nosso encontro é com alguém que há mais de 25 anos ensina caminhos para uma vida com mais propósito e evolução. Professor de Cabala, Shmuel Lemley dedica a sua vida a compartilhar a sabedoria dessa tradição milenar, que nos ajuda a enxergar luz, mesmo nas sombras. Ele ministra cursos e mentorias que unem espiritualidade e vida prática, mostrando que cada desafio pode ser um portal de transformação. Somos almas peregrinas viajantes. Uma viagem para dentro? Ou é de dentro para fora? Shmuel, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você com a gente hoje. Obrigado pela oportunidade de eu estar aqui. E quem nunca ouviu falar de Cabala, o que é? Cabala é uma sabedoria espiritual milenar que nos ensina as regras, as leis espirituais que regem a vida. Então, assim como no mundo físico existem leis físicas, então, por exemplo, se eu estiver segurando um objeto e soltar o objeto, o que vai acontecer? Vai cair. Por quê? Porque tem uma lei chamada lei da gravidade e funciona assim. Concorde você com a lei da gravidade ou não, queira você ou não, existem leis físicas, lei da gravidade, leis da ótica, leis do eletromagnetismo. Da mesma forma que existem leis físicas, existem leis espirituais. Então a Cabala nos ensina que nada acontece por acaso, nada acontece por acidente, por trás da aparente desordem e caos que a gente vê na vida, existe uma ordem perfeita de causa e efeito, ação e reação. Então a Cabala nos ensina como caminhar essa jornada da vida de uma forma mais positiva e mais proativa, plantando melhores sementes para colher melhores frutos. Agora, a Cabala tem vários simbolismos, árvore da vida, as letras hebraicas. Explica o significado um pouco de cada uma dessas pra gente. Olha, isso, quando eu dou os cursos de Cabala, esses dois assuntos que você falou, já é um nível mais avançado um pouco. Então, por exemplo, a árvore da vida, que são o conceito das 10 sefirot, são 10 dimensões, 10 emanações da luz, nos ensina o jeito, o sistema, através da qual a luz infinita, o Criador que está por trás de tudo, a luz infinita, que é a fonte de tudo que acontece no nosso mundo, se manifesta passo a passo nesse mundo. Então tem todo um processo. Qualquer processo que acontece nesse mundo, para eu chegar aqui hoje, para você chegar aqui hoje, passou por esses 10 níveis, é o jeito que funcionam os processos para as coisas acontecerem no nosso mundo. Isso em relação à árvore da vida, para estudar isso profundamente, é um nível mais complexo, assim, um estudo muito mais adiantado de Cabala, eu considero. Sobre as letras hebraicas, então uma das coisas que entra na Cabala é a meditação. Através da meditação, você pode atingir estados mais elevados de consciência, estados alterados de consciência e conseguir entender a vida de uma forma mais profunda. E a meditação cabalística tem muito em comum com qualquer outra técnica de meditação, respiração, silenciar a mente, tudo isso, mas tem algo a mais que é a meditação nas letras hebraicas. Então, a fonte de toda a Cabala é um livro chamado Zohar. Eu vi que a Germana tem um Zohar aqui. Então, que o Zohar fala que antes do mundo ser criado, as letras hebraicas já existiam. Quer dizer que é como se fosse, na visão do Zohar, na visão da Cabala, que as letras hebraicas são como se fosse o DNA da criação. São como se fossem instrumentos que foram usados pelo Criador para criar o mundo. Então, assim como o nosso DNA, qual é a diferença entre nós? Todos nós somos feitos de um DNA que tem 4 aminoácidos, A, C, G e T. E qual a diferença entre nós? Ninguém é igual. Agora tem biometria facial, né? Não tem um rosto igual no mundo. Cada um é único. Por quê? Por causa do DNA. Mas como? Se todo o DNA é feito de A, C, G e T. É porque é diferentes sequências e combinações de bilhões desses A, C, G e T. Então dá diferentes resultados finais. Então, da mesma forma, as letras hebraicas são como se fosse o DNA da criação. Então, na meditação cabalística, entra meditar e visualizar letras hebraicas. Com significados diferentes. Com significados diferentes. Então, vou dar um exemplo bem simples. Para cada mês do ano, tem 2 letras. Então, por exemplo, pelo calendário lunar,
porque o calendário hebraico ele também merece uma explicação em si, ele é lunar. Então, pelo calendário lunar, agora a gente está no final do mês de Sagitário, e daqui a pouco vai entrar no mês de Capricórnio. Então, no mês de Sagitário, a gente medita em duas letras, Samer e Gimel. Samer, que criou Sagitário, e Gimel, que criou o planeta Júpiter, que controla e rege o mês de Sagitário. Então, para conectar com a energia positiva desse mês, a gente medita no Samer e no Gimel, nessas duas letras, quer dizer, visualiza ou pensa nelas. Eu penso assim, mantenha um windowzinho, uma janelinha aberta o mês inteiro com essas duas letras para eu estar conectando com a energia do mês. E quando chegar a lua nova, vai mudar para Capricórnio, que vai ser agora no sábado. Vai mudar para Capricórnio. Aí muda as letras, Ain e Bet. Ain é Capricórnio e Bet é Saturno. Então, por exemplo, entendeu? Uma meditação simples, com duas letras que a gente fica ali conectando com a energia positiva daquele mês. Não tem uma relação com os signos e os astros. Sim, nesse exemplo que eu dei. Tem muito mais. Estou dando um exemplo assim. Mas isso é uma coisa mais geral. E se você quiser com uma intenção, também tem uma letra? Se eu quiser uma intenção de alguma coisa específica na minha vida? Aí existem outras combinações para outras intenções. Então, por exemplo, existe uma ferramenta também conhecida na Cabala, chamada 72 Nomes de Deus. Ai, que é maravilhoso, que eu amo. Os 72 Nomes de Deus é um segredo da Torá. A Torá, que é a Bíblia, né, os 5 primeiros livros, tem muitos segredos por trás e que muita coisa se perde na tradução. Mas então, por exemplo, 72 Nomes de Deus tem 3 versículos na Bíblia, na Torá, no livro de Êxodo, capítulo 14, versículos 19, 20 e 21, que no original em hebraico, para começar, esses 3 versículos descrevem a abertura do Mar Vermelho. Se você for ler lá na tradução mesmo, é a hora que o Mar Vermelho se abriu. O milagre da abertura do Mar Vermelho. Mas no original em hebraico, cada um desses 3 versículos tem exatamente 72 letras. Então tem 3 versículos bíblicos exatamente na hora da abertura do Mar Vermelho, que os 3 têm 72 letras. Qual a chance disso ser coincidência? Você escrever um texto e 3 frases seguidas terem 72 letras seguidas, não é coincidência. Então o Zohar revela, a Cabala revela, que você combinando uma letra de cada versículo de uma determinada maneira, você forma um quadro com 72 nomes de Deus, que são 72 sequências de 3 letras, que uma que vem de cada um desses 3 versículos, e que esses 72 nomes de Deus, cada uma dessas sequências, tem algum poder. Então tem uma para amor, tem uma para saúde, tem uma para prosperidade. E você dá uma escaneada, né? Você escanear, quando a gente usa esse termo, escanear é passar os olhos. Os olhos são a janela da alma. Então, mesmo se você não conhece as letras, por exemplo, alguém não conhece as letras, mas de passar os olhos e aquilo entra no teu computador mental, abre algum portal, abre alguma janela, são janelas para diferentes energias. E aí a pessoa pode escanear os 72 nomes. Eu faço isso todo dia de manhã, eu escaneio 72 nomes de Deus, todos. E além disso, a pessoa pode focar naquele que ela sente que está precisando abrir alguma porta na sua vida naquele momento. Então ou você pode passar por todas, e aí você chama de escanear. Isso. Ou você pode fixar e aí entrar quase que num processo meditativo focado em uma palavra e fazer uma visualização para aquela. E existe um tempo... Eu ia perguntar isso agora. Sério, existe, tipo assim... A meditação em si, dessa visualização, ela tem também um tempo determinado? Não precisa ser muito tempo. Jura? E um tempo de dias, por exemplo, Paula, faça 21 dias dessa ou não? Ele faz todos os dias da vida. Eu faço todos os dias da vida. Entendi. Igual quem reza, igual quem medita, faz parte, bota ali na rotina. A verdade é que desenvolvimento espiritual é diário. Exige disciplina. É que nem você malhar. Exige disciplina. Você quer mesmo ver uma mudança, tem que ir na academia, sei lá, 3, 4 vezes por semana. Não dá para ir uma vez por mês. E desenvolvimento espiritual também exige disciplina, exige uma disciplina diária. Você não necessariamente precisa fazer a mesma prática todo dia, mas alguma prática espiritual você tem que fazer todo dia, né? É verdade. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Obrigado, que ele foi um dos meus primeiros contatos com a espiritualidade, então eu sou muito grata, veio num momento assim da minha vida que realmente acolheu muito o meu coração. A gente estava tentando lembrar que ano foi isso, né? Acho que 2009. Eu tenho aqui em mente. O tempo passa. O tempo voa. Agora, fala pra gente qual é o principal objetivo de se estudar a Cabala, Shmuel. E qual foi o seu principal objetivo, Gê? O meu foi num momento de dor, como eu já falei antes, né? Que eu não tenho religião, e que me falaram, Germana, existe a Cabala, vai conhecer essa ferramenta. E eu...
assim, me identifiquei muito porque a Cabala preencheu um buraco que eu tinha, um buraco muito grande de dor. E as coisas começaram a fazer sentido na minha vida. Então, assim, a gente sempre ficou em contato, mas eu sou muito grata aos ensinamentos. Ele é um grande contador de histórias. Então, as aulas dele são maravilhosas, porque não vem só como aula, tudo vem com uma história que faça sentido no coração. Que legal. Isso aí. E qual é o principal objetivo que você O acha? principal objetivo da Cabala é ter mais plenitude, ter mais satisfação, ter menos dor e sofrimento na vida, é isso, melhorar a nossa vida, ter uma vida melhor, ter uma vida cada vez melhor, que todo mundo quer, diminuir a nossa dor e sofrimento, saber enfrentar os desafios da vida com uma visão proativa, entendendo que tudo que acontece é pelo nosso bem, mesmo que a gente não entenda por como que isso aqui pode ser pelo meu bem. Tem uma figura mais ampla que eu não estou vendo. Se eu conseguir ver a figura mais ampla, eu vou ver que aquilo ali era pelo bem. Ah, mas doeu. Quem disse que dor é ruim? Dor traz crescimento. Criança chora porque crescer dói. Se você for na academia para poder fazer, para poder dar resultado, tem que doer um pouquinho, né? Quando você está fazendo, levantando um peso. Quando fica dolorida é que deu resultado. Quando aquele peso está tranquilo, o que o professor faz? Aumenta a carga, porque você não está doendo um pouquinho, não está trazendo benefício. O Samuel, me veio aqui agora assim na cabeça que a gente falava muito de Ticum. Fala um pouquinho pra gente o que é esse Ticum. Ticum é relacionado ao karma? Tikkun e karma é sinônimo. Tikkun, karma na Cabala. Então, Tikkun é correção. Então, que cada alma vem a esse mundo com um pacote de correções. Então, a Cabala ensina que, originalmente, todos nós, lá na origem, éramos uma única alma. Uma única alma, um receptor original, que foi criado para receber a luz, para receber total plenitude. Mas para a plenitude ser completa, a gente tem que ser a causa da nossa plenitude. Se a gente recebe plenitude de mão beijada, sem ter feito nada por merecer, a gente chama esse conceito na Cabala de pão da vergonha. O que é pão da vergonha? Pão da vergonha é uma sensação desagradável que uma pessoa sente quando ela recebe uma coisa boa, mas que ela não fez por merecer. Por exemplo, imagina que a gente é um grupo de criancinhas de 7 anos e a gente vai brincar de esconde-esconde e tá comigo. Aí eu viro de costas, vou contar até 10, vocês têm que se esconder. Aí quando eu acabo de contar até 10 e volto, ninguém se escondeu, tá todo mundo aqui parado. Como é que eu vou me sentir como uma criancinha? Ê, ganhei? Não. Vou ficar chateado. Mas por que você ganhou? Você não queria ganhar? Sim, eu queria ganhar, mas não desse jeito. Eu queria ganhar procurando e tendo que me esforçar. Assim não teve graça, entendeu? Pão da vergonha. Entendi. Então, o nosso mundo foi criado como uma oportunidade de eliminar o pão da vergonha. A gente tem que passar por desafios e obstáculos e dificuldades e superar, transformar o amargo em doce, transformar a escuridão em luz para merecer essa verdadeira plenitude, para ser a causa da minha própria satisfação e da minha própria plenitude. Então o Tikkun é que quando essa alma original se fragmentou e se dividiu, cada um de nós pegou algum aspecto da correção universal, como se fosse uma divisão de tarefas. Então o Tikkun de todo mundo, geral, é assim, eu tenho que deixar de ser reativo e me tornar proativo. O que isso quer dizer? No caso de e não é que a gente só tem um tikkun, a gente tem uma colcha de retalhos de tikkuns, de correções. Então, por exemplo, uma pessoa pode ser muito egoísta, e ele tem que aprender a sair desse egoísmo e pensar mais nos outros. O tikkun de uma pessoa pode ser que ela é muito julgamentosa. Ela olha para alguém, olha para você, já está julgando. Ela tem que aprender a ter mais misericórdia, mais paciência, não julgar tanto. São as correções que a gente tem para fazer ao longo da vida. As correções, e é isso. E tikkun é uma cebola. É que nem uma cebola. O que quer dizer que é uma cebola? Você descasca uma casca, tem outra por trás. Descasca essa próxima casca, tem outra por trás. Então a gente está sempre evoluindo para o próximo nível. A gente está sempre indo para o próximo nível então todos os relacionamentos na nossa vida são tikkun, são correção. É alguma coisa que eu tenho que transformar, é alguma coisa que eu tenho que aprender. Então, inclusive, a Cabala nos ensina a enxergar, a encarar os desafios da vida sob esse prisma. Então, sair da posição de vítima. Maravilhoso. Eu aprendi uma frase que eu uso sempre na minha vida, que é o seguinte: nunca perguntar o porquê, e sim para quê. Isso. Que é mais ou menos nesse caminho. Sabe né? o que eu fiquei pensando? Que você falou que esse tikkun
ele tem, a gente tem uma alma de uma origem única. Sim, na origem. Você acha que quando a gente cura ou conserta, talvez, esses ticuns, a gente também tem um favorecimento coletivo? Perfeito. Sim. O Zohar fala Eu isso. tinha pensado nisso. Porque eu acho que enquanto eu corrijo dentro de mim, de certa forma, então eu também corrijo coletivamente em algum grau. Exatamente. É o conceito, a gente chama de responsabilidade mútua. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Então, vamos supor que eu tenho um ticum de ficar irritado e com raiva e ser reativo. Aí aconteceu alguma coisa aqui no Rio de Janeiro que me deixou reativo, mas eu consegui me segurar, eu consegui me controlar. Eu ajudei um chinês lá na China, quando ele passar por esse mesmo desafio, também conseguia se controlar e se segurar. Mas o outro lado também é verdadeiro. Eu também posso estar atrapalhando, entendeu? Eu posso estar fazendo um furo no chão do barco. O Zohar conta uma metáfora que tem 2 amigos num barco e de repente um dos amigos começa a fazer um furo no chão do barco. Aí o outro fala, o que você está fazendo? Ele fala, eu estou fazendo um furo no chão do barco. Ele falou, você está maluco? A gente vai afundar. Ele falou, não se mete. Eu estou fazendo só debaixo do meu lugar, não estou fazendo debaixo do teu. Aí o outro fala, não, mas a gente vai afundar junto, a gente está no mesmo barco. Então o outro lado também vale, entendeu? Se eu faço uma coisa negativa aqui, eu fico irritado e explodo. E não me seguro e explodo. Eu crio uma onda de hostilidade, efeito borboleta negativo. Quase que um campo também. Eu acho que a gente tem essa percepção num núcleo familiar menor. Que às vezes a gente percebe o quanto que uma pessoa, quando está num lugar desse tipo de comportamento reativo e tal, como que também tem uma influência no ambiente, né? Como que afeta. E o contrário também. Vira um pouco como se fosse um exemplo, mas eu acho que não é só baseado em exemplo. Eu acho que a forma como você atua, se comporta, age, ela também tem uma manifestação ao redor, como um todo, né? Então eu acho que isso, claro, de forma coletiva também tem esse mesmo efeito, então, né? tanto para cima quanto para baixo. Como para baixo, então é bom ter essa responsabilidade, porque eu não estou sozinho no barco. É bom ter essa consciência. É bom ter essa consciência. A gente nunca está sozinho. Não. A gente está afetando o barco da humanidade inteira. Não é um benefício próprio. Para o meu espírito, eu vou evoluir o meu espírito. Não, ter consciência de que a minha evolução reverbera para a evolução do coletivo. Exatamente. É muito legal ter essa consciência. É isso mesmo, é muito importante. E qual é o papel da luz e da sombra? Então, para a luz se revelar, tem que ter a sombra. Para a gente poder eliminar o pão da vergonha, merecer a luz, tinha que ter um desafio. Tinha que ter uma sombra. Então, sobre isso, o Zohar conta uma metáfora, porque, em outras palavras, a sua pergunta é por que o mal existe? Se existe um Deus, se existe um Criador, se existe uma força de luz toda poderosa, de total iluminação, que a gente chama de luz infinita, por trás de tudo, por que existe o mal? Então o Zohar conta uma metáfora. Então o Zohar conta que tinha um rei que teve um filho, e esse rei era muito digno, muito honrado, muito justo. Ele queria educar o filho para se tornar no futuro um rei digno, honrado e justo. Ele ficou anos educando o príncipe, e o príncipe cresceu e o rei achou que estava na hora de passar o poder. Mas como que o rei podia ter certeza se o príncipe realmente tinha internalizado os ensinamentos e estava pronto para receber todo o poder? Então o rei teve uma ideia. O Zohar conta que morava ali, em volta daquele palácio, uma prostituta muito linda. Ele mandou chamar a prostituta e ele falou, olha, eu quero que você vá seduzir meu filho, porque eu ensinei ele esses anos todos que não é certo ele ficar com uma pessoa assim, ele tem que procurar uma princesa. Então eu quero que você vá seduzir meu filho, usa as tuas técnicas de sedução para o meu filho, que eu quero ver se ele está pronto para receber o trono. Aí a prostituta foi atrás do príncipe, seduziu o príncipe, beijou o príncipe, abraçou o príncipe. O príncipe ficou incrivelmente tentado a ir com a prostituta. Ele estava quase indo com a prostituta, quando na última hora ele lembrou de tudo que o pai tinha ensinado para ele e resistiu à tentação do prazer imediato. Aí ele resistiu à tentação e dispensou a garota. Quando o rei ficou sabendo, ele ficou muito satisfeito e passou para o príncipe o poder e a fortuna e o trono. Aí no final o Zohar pergunta, foi graças a quem que o príncipe pôde receber todas as coisas boas? Graças à prostituta. Então, claro que foi graças a ele mesmo, mas tinha que ter essa personagem, a tentação, a serpente que nos oferece a tentação e através de resistir à tentação, a gente merece receber tudo de bom. Então, a sombra
O que eu tô querendo dizer é que o oponente, como a gente chama no curso de Cabala, ele não é do mal. Essa prostituta dessa história, essa menina do mal, ela acordou de manhã e falou, hoje eu vou fazer o mal a alguém. Não, ela tem uma profissão, ela foi contratada pelo rei, ela trabalha pro rei, ela não tá tentando dar um golpe de estado, ela não tá tentando tomar o trono, nada. Ela trabalha pro rei. Então, o oponente trabalha pro rei também, entendeu? Existe uma sombra, mas não é que as pessoas às vezes pensam assim, eu acho que no mundo tem duas forças, a luz e a sombra, e tem uma guerra entre a luz e a sombra, quem será que vai ganhar? Suspense. Quem será que vai ganhar? Não. Só existe a luz. A própria sombra trabalha para a luz para nos dar essa oportunidade de ter um comportamento proativo. Agora, o que o lado negativo, o que o oponente sempre nos oferece? O que a prostituta oferecia para o garoto, para o príncipe? Prazer imediato. Que não é o prazer que vem da luz. É um prazer imediato. Se ele tivesse ido com a prostituta, não completa. Entendeu? É o prazer que não te completa. Aquele prazer efêmero. O prazer, vamos falar, sei lá, da droga, o prazer do... Entendeu? É o prazer ali. Mostrar que eu tenho razão. Gritei, mostrei que eu tenho razão. Ganhei a discussão. Só que depois, 3 dias em casa sem se falar direito, aquele climão, hostilidade no universo, porque... Entendeu? Então é isso. O lado negativo nos oferece um prazer imediato. Ele paga bem à vista. Mas o que a gente quer? Plenitude duradoura. Se o príncipe tivesse ido com a moça, ele ia ganhar o quê? Meia hora de prazer, 1 hora de prazer, mas qual ia ser o preço disso? Perdeu a confiança do pai, sei lá, anos até recuperar a confiança do pai. E ao resistir a isso, ele ganhou tudo, inclusive isso. Até esse prazer ele vai ter também, no momento certo, com a menina certa. Calma, você vai ter esse prazer também. Não é que, mas eu vou ficar sem esse prazer. Não, você vai ter esse prazer também. Shmuel, você fala muito sobre propósito. Como que a Cabala ajuda a descobrir o propósito da nossa vida? Propósito da nossa alma, né? Da nossa alma, é verdade. O propósito da nossa alma, outro dia eu ouvi alguém falar, é aquilo que eu faria mesmo se ninguém estivesse pagando, mesmo se ninguém estivesse me aplaudindo, mesmo se tivesse ninguém me curtindo. Eu tenho que encontrar aquela... Cada um de nós tem alguma coisa que a gente está aqui para fazer. Primeira coisa que você tem que saber é que você tem um propósito. Imagina um relojoeiro suíço, e ele está construindo um Rolex, sei lá, um relógio suíço top. Aí ele está lá construindo, aí sobrou assim uma engrenagenzinha. Ele falou, não tem nada para fazer com essa engrenagem, vou botar aqui dentro do relógio. À toa. Será que tem isso num relógio suíço? Óbvio que não. Cada engrenagem ali dentro tem uma função. Não tem uma engrenagem à toa ali dentro. Então é a mesma coisa. O Criador é perfeito e a alma de cada um de nós é a maior criação do Criador. É o auge da criação do Criador. Cada alma tem um propósito. Assim como cada pecinha do relógio tem um propósito, cada alma tem um propósito. O propósito pode ser mãe, o propósito pode ser... Não precisa ser um propósito assim, vou salvar o mundo. Pode ser uma atividade menor. Pode, também, pode ser o gandula. Você tem que jogar a bola de volta dentro do campo. Precisa de gandula? Mas precisa. Tem que fazer sentido. E é uma coisa que a pessoa faz que flui. Então é isso, a gente tem que... Primeiro tem que saber que tem um propósito. E aí eu tenho que estar correndo atrás do meu propósito. E assim, o propósito não está do outro lado do planeta. O propósito vai vir, porque é que nem a engrenagem do relógio, ela está lá para fazer alguma coisa, a coisa vai vir. Então o propósito da nossa alma vai vir a nós. Não precisa correr muito atrás, não é no alto do Himalaia, não é uma coisa muito... vai vir. E o que acontece quando a gente se afasta do nosso propósito? Caos. Caos, escuridão, vazio, tristeza, porque depressão, a maior... O que é depressão? A alma está desconectada, está desalinhada do seu propósito. Eu também acho. E o jeito de ser feliz é sentir que eu estou alinhado com o meu propósito. E posso até estar sofrendo derrotas e sofrendo momentos difíceis da minha vida, mas eu sinto que a minha alma está alinhada com o meu propósito. Que está conectado com o seu ticum também. É isso. É o que ele falou aqui antes, né? Essa correção que a gente tem que fazer o tempo todo. Isso. O tikkun não é, porque eu falei do tikkun de um ponto de vista negativo, corrigir meus defeitos. Eu sou muito egoísta, tenho que deixar de ser egoísta. Eu julgo os outros, eu tenho que deixar de julgar os outros. Mas um outro aspecto do nosso tikkun é positivo. A gente vem com dons e talentos. Então, a nossa missão de vida, o nosso propósito está ligado a esses dons e talentos. Se alguém veio com um dom e talento, então vamos supor que eu tenho um dom e talento para ser um orador. Eu sei explicar conceitos espirituais de forma simples, que as pessoas conseguem entender e que o Criador me deu esse dom. Aí eu falo assim, quer saber? Eu estou cansado de tudo isso.
não tô legal, tô cansado, eu vou virar pescador. Antigamente eu falava Trancoso, mas agora Trancoso virou outra coisa. Em alguma aldeia de pescador isolada, eu vou virar pescador numa aldeia de pescador isolada. É curto-circuito. Porque se o meu propósito de vida, se eu fui colocado aqui para explicar e ser um orador, explicar conceitos espirituais, não estou dizendo que ser um pescador numa aldeia isolada é curto-circuito. Para o pescador não é, essa é a função dele no relógio, é a função dele no mundo. Mas se uma pessoa tem um dom e talento e ela se recusa a usar o dom e talento dela em prol do todo, é considerado uma ação negativa, ela não tá alinhada com a sua alma, aí a pessoa vai acabar sofrendo. Se não for causa externo, vai ser causa interno, que é a depressão, que é a tristeza, que é um vazio, falta de plenitude. É a fuga, né? É a fuga. Fuga. Então a gente tem, todo mundo tem algum dom, algum talento, alguma capacidade específica, alguma coisa que você é bom nisso. E a gente tem que assumir a propriedade disso e fazer isso. Sim, colocar no mundo. Exato. Colocar no mundo. Que é a nossa luz. É. Que é a nossa luz. Samuel, você fala que ser um bom ouvinte é uma arte. Como é que a gente consegue escutar a nossa alma dentro desse nosso mundo tão barulhento e com tantas tarefas? Exercitando o silêncio, praticando o silêncio. A maior sabedoria é o silêncio. Então, realmente, a gente vive num mundo cada vez mais barulhento. O smartphone foi um game changer, né? Quando a gente fazia em 2009, não tinha ainda smartphone. Fica barulho o tempo inteiro, né? Alguém teve que nos lembrar aqui agora, desliguem, não perturbe, porque senão a gente fica olhando mensagem, fica popando mensagem o tempo inteiro, então está cada dia mais difícil exercitar e praticar esse silêncio. E as pessoas, mesmo independentes do smartphone, parece que ficam em silêncio, tem necessidade de falar para preencher o vazio. A gente tem que aprender a cultivar esse silêncio, praticar o silêncio, não é obrigado a falar. O primeiro passo é o silêncio. O primeiro passo para a sabedoria está no silêncio. Aí no silêncio você começa a conectar com a voz da tua alma, que é uma voz bem quietinha. Porque, como eu falei, tem a voz da alma e tem a voz do oponente, ou a voz do ego. O ego grita. Você vai deixar eles fazerem isso com você? Não deixa não, mostra para eles. O ego grita. A alma não, fala bem baixinho. Para quê? Vale a pena? O que você vai ganhar com isso? Perdoa, deixa para lá, segue em frente. A alma é conciliadora, né? A alma quer união e o ego Sim. quer separação. Sim. Eu acabei de vir de um retiro que foi muito transformador e eu consegui nesse retiro acessar o meu ego muito de frente, veio assim muito gritante para mim. E quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro de volta, eu queria contar essa experiência que eu tive para todo mundo e cheguei querendo falar, de repente veio a minha alma e falou: Germana, Guarda. não fala. Porque o que você acessou e o que você experienciou, você não vai conseguir seu. nunca passar em palavras. Não. Então ficava eu ali, o meu muito ego, querendo pessoal. mostrar que foi do caramba. Porque no fundo, assim, eu tava pensando que eu tava também. Não é sobre o acessar o ego. A gente conseguiu, como se a gente tivesse acessado uma outra consciência que enxergava o funcionamento do ego. E até leva você a rir. Né? A Germana fala: Paulinha, você não parava de rir, eu ficava mais de gargalhadas. Não, a Paulinha eu De fa- amei, amiga. Eu te falar vi na assim- sua essência mais linda. De falar assim, cara, eu funciono assim, meu Deus, tipo, seu ego o tempo inteiro. E só ter essa consciência e esse olhar de fora, né, de observador. E rir é muito bom. Porque E tem dois approach. É. Você pode ver de fora e ficar chateado e zangado. Ou você rio. pode rir do ridículo. Meu Deus, meu ego é muito Mas ridículo. e a mulher Olha no falava, que ele se pega. Não, e É a muito terapeuta ridículo. falava: vocês precisam ficar quietas. É pra ficar assim, cada um assim, eu eu ria e a Germana e a Germana ria junto, foi muito bom. Foi muito A gente lindo. passou 2 horas rindo, E sabe? tem coisas mesmo que não dá para descrever. É. Quem tava lá sabe, quem não tava Exatamente. não tem como. Não Eu tem. acabei de voltar de uma viagem espiritual que eu faço de vez em quando para a terra de Israel. Não tem como eu contar algumas coisas que acontecem lá, não tem palavras, é ou conectou ou não conectou. Não tem por que palavras. contar, eu É. acho, às vezes, sabe? Agora, sobre o silêncio, ele faz parte da prática da Cabala? Faz parte. É faz parte. um rito. É uma parte recorrente dos ensinamentos da Cabala. O silêncio Que a é sabedoria está no transformador. silêncio, pratica o silêncio. A vida inteira vivi entre os sábios e eu aprendi que a coisa mais valiosa é o silêncio. É um quote, é uma citação recorrente na Cabala e é importante encontrar momentos para praticar esse silêncio.
para sentar quieto. Para ficar mim em o silêncio é renovador, realmente. Assim, eu sinto necessidade de silêncio. Gente, pausa rápida. Agora o nosso canal tem clube de membros no YouTube. E quem entra tem benefícios reais, que fazem você participar de verdade da nossa mesa. Tem acesso antecipado aos conteúdos, seu nome aparece na lista de agradecimento no final do episódio, pode mandar perguntas que vão ser lidas durante o programa e ainda tem acesso a conteúdos extras, como meditações e outras práticas exclusivas. Então, se você curte estar aqui com a gente e quer viver o Almas mais de perto, clique aí no botão de Seja Membro e vem fazer parte. Olha, a gente tem um clube de membros que eles mandam umas perguntinhas. Sim. E a Carolina Freitas, do nosso clube, perguntou qual o ensinamento da Cabala mais transformou a sua vida? Olha, eu acho que para transformar a vida, assim, é essa ideia que a gente aprende nos cursos de deixar de ser reativo e se tornar proativo, que inclusive passa pelo silêncio. Então eu costumo, até eu distribuo, não sei se era assim na tua época, um cartãozinho assim, plastificado. Que eu lembro, eu tô morrendo de saudade dessa época, tá me mexendo comigo. Acontecer aqui no Rio de novo. Surge um problema ou uma situação desagradável. Tá fácil, né? Surge um problema, uma situação desagradável, acontece todo dia, toda hora. Entenda que essa situação vem da luz e preste atenção na sua reação. Então para de olhar para fora e olha para dentro. Tô com raiva, tô irritado, tô julgando, tô impaciente. Resista, que é o silêncio, resista. Pare a reação. A luz penetra. Respira. É lindo. Respira, conta até 10, vai dar uma volta. A coisa que você está querendo falar, pode ser depois do jantar. Não, aí você já vai pode falar ser amanhã diferente. de manhã. Esse eu acho que é a maior Entendeu? sabedoria, é a gente não responder Na hora. no calor da situação. Com certeza a resposta depois vem diferente. E aí, finalmente, o último passo. Agora, age de acordo com a situação. Respirou, jantou, tomou banho, deixou passar 3 dias. Agora, não é assim, deixa pra lá e vive em negação. Dormir, então, É. gente, você parece que nem aconteceu nada no dia seguinte, né? Você não tem que responder agora. Vai ter um novo olhar, uma nova escolha. Eu fui assaltada ontem. Sim. Aí eu falei, aí fiquei delegacia, um estresse, um monte de coisa. No Rio. Mas o que eu quis dizer, eu falei assim, chega! Eu não quero mais nada disso, chega de delegacia, eu vou para a igreja. E fui, larguei tudo no meio do negócio e fui para uma missa. Eu saí de lá, meu amor, eu nem pensava mais o que tinha acontecido comigo, é isso? Né? Você resistir, eu não vou entrar nesse desespero, sabe? De, ai, minhas coisas, perdi todas as minhas fotos, perdi não sei o que. Eu falei, não, chega, né? Mexeram, fizeram transferência no banco, não, chega, eu vou para a missa. E foi, passou. É isso. É isso, né? É isso. Então, respondendo a pergunta dela, é isso. É esse conceito de sair do modo reativo e passar para o modo proativo e que passa por esse pausa, silencia, respira, resista. Aí isso é game changer, isso muda porque a luz vida. entra, em algum momento entra o outro sentido, o outro entendimento, né, que a gente na situação interpretou daquela forma. Porque o que eu fizer no modo reativo, eu estou plantando sementes negativas na minha vida, mesmo se eu estiver cheio de razão. Tava cheio de razão, mas mesmo assim, do jeito que você falou, do jeito que você fez, foi negativo, você plantou sementes negativas na tua vida. Então o último passo, agora age de acordo com a situação, pode até ser o mesmo. Eu ia demitir o funcionário, nervoso e com raiva. 3 dias depois, o que eu fiz? De cabeça fria, demiti o funcionário. É a pessoa errada, na posição errada, não tem jeito. Nem para ele não é bom. Eu vou ter que demitir. Eu posso até fazer a mesma coisa, entendeu? Mas é a forma. Mas de onde veio? E vamos falar de amor. O que a Cabala ensina sobre o amor próprio, o amor divino? Amor é a coisa mais importante de tudo, né? Amar o seu próximo como a si mesmo é o centro de tudo, o resto tudo é comentário. Então, amor é a coisa mais importante. Então, vou até aproveitar para a sua pergunta para compartilhar um ensinamento cabalístico usando letras hebraicas, que você me perguntou, e numerologia, que é outra coisa que entra. As letras hebraicas são letras, mas elas também têm um valor numérico. Então, isso entra muito na Cabala, a numerologia. Chama gemátria. Então, se 2 palavras têm a mesma gemátria, ou seja, têm o mesmo valor numérico, tem uma relação entre elas.
Então, amor, em hebraico, é ahavá. E a palavra ahavá tem valor numérico 13, que é o mesmo valor numérico de uma outra palavra hebraica, errad, que significa um. Então, amor e um tem o mesmo valor numérico. Qual é esse valor numérico? 13. O que isso nos ensina? Que amar é ser um. Amor é quando a gente consegue se tornar um. Amor a Deus é conseguir se tornar um com Deus. Amor a outra pessoa, o amor do casal, por exemplo, é conseguir se sentir um. Eliminar a separação, eliminar a distância e se tornar um. Então, amar é se tornar um com o outro. O outro e eu somos um. E o 13? Então, para começar, 13 é um número super positivo na Cabala. O meu celular acaba com 1313. E 12 está ligado aos 12 signos. 12 está ligado à natureza. Os 12 meses do ano, os 12 signos do zodíaco. E a nossa natureza, a natureza humana, é egoísta. Quando a gente nasce, um nenenzinho, quem é o nenenzinho? O nenenzinho é a pessoa mais egoísta do mundo. O nenenzinho não quer saber se o papai e a mamãe estão exaustos, não quer saber se o outro irmãozinho também precisa de atenção, ele não quer saber se tem 300 passageiros no avião tentando dormir. Ele grita. Ninguém mais faz isso. Você não está gostando muito de estar no avião, mas você não fica ali gritando. O nenenzinho não quer nem saber. Ele grita. Ele é a pessoa mais egoísta do mundo. Então esse é o ponto de partida da jornada da vida. A gente é o serzinho no começo, na casinha 1, a gente é a pessoa mais egoísta do mundo. Então esse é o 12, a natureza humana é egoísta. E tem gente que cresce, passa 40 anos, continua. A intenção é sempre como que eu vou me beneficiar, como que eu vou me dar bem, como que eu vou tirar algum proveito disso. É um total taker. A gente está aqui nesse mundo para deixar de ser um taker e se tornar um giver. Se tornar luz, se tornar alguém que está somando, que está contribuindo, que está trazendo algo de bom. É claro que eu tenho que take também, eu tenho que receber também. Então a gente chama isso, transformar o desejo de receber somente para si mesmo, um desejo de receber para compartilhar, com a intenção de compartilhar. Então, voltando, 12 está ligado a essa natureza egoísta. 13 é conseguir ir acima da natureza egoísta, e aí eu consigo me tornar um com o outro, eu consigo me abrir para me estender para fora de mim mesmo e me tornar um com o outro. E isso é todo o objetivo. O objetivo é ser alguém que tem mais amor para dar e para compartilhar, e que eu consigo sentir mais amor pelas criaturas e pelo Criador e pela natureza e pela vida e por esse mundo maravilhoso. É muito perfeito o mundo que o Criador criou, mas a gente fica muitas vezes reclamando. Eu sempre falo, com a boca cheia de dente, com o olho na cara, saúde, com essa natureza toda. Com tudo isso e reclamando. É fogo. Em vez de apreciar e valorizar. É muito lindo o ensinamento da Cabala. Agora, Shmuel, a Cabala fala também muito de reencarnação, né? Sim, entra na Cabala. A gente entra ali. O que a gente pode aprender sobre a reencarnação? Como é que é esse impacto? Fala um pouco pra gente sobre reencarnação. Não, então o conceito da reencarnação na Cabala é que a alma sobrevive à morte do corpo físico. Quem morre é o corpo. A alma nunca morre, ou seja, você nunca vai morrer. O teu corpo muito provavelmente vai, que eu vi não salvou ninguém, que eu vi não escapou ninguém. Até agora eu não vi alguém escapar. Mas quem morre é só o corpo, a alma não. A alma sobrevive à morte do corpo. E enquanto a alma não completou o seu processo de tikkun, de correção, ela tem que voltar em novos corpos para continuar esse processo de evolução. E na Cabala não é que a gente tem que se lembrar de vidas passadas, saber quem eu fui em vidas passadas. Não preciso mesmo, porque o tikkun vem. A correção vem, os desafios da vida vêm de acordo com o meu tikkun. Mas ajuda a entender, porque uma das coisas que incomoda as pessoas é uma aparente injustiça. Por que uma pessoa nasce num berço de ouro e outra nasce numa situação de total dificuldade ou até com uma deficiência? Parece uma coisa totalmente injusta. Uma pessoa nasce, sei lá, cega, alguma coisa assim, né? Aí parece uma coisa totalmente injusta. Aí a gente tem que entender que tem uma figura mais ampla e que envolve, inclusive, vidas passadas. Sim. Então, se você são correções que você tem que vir fazer nessa vida. Nessa vida, alguma dívida kármica, alguma coisa, tem uma figura mais ampla e é pelo bem. Nunca é castigo. Não é castigo, é pelo bem. Por algum motivo a pessoa tem que viver aquela vivência. A pessoa tem que viver, né, neste tempo de vida, a pessoa tem que viver aquela experiência. E assim, o tikkun... Porque são os testes, né?
Na verdade, nós entramos em testes para ver se a gente realmente vai ser merecedor das transformações, né? Para evoluir, né, amiga? Essa evolução. E o Tikkun, o teste, o pacote de testes de cada pessoa é preciso. Então, eu me lembro de uma história de uma cidade... Mas os testes vão mudando? Vão, porque é cebolas, as cascas da cebola. Porque eu aprendi. Aí quando você passa de fase, você vai para outra. Exato. Aí os testes... Passou de fase no videogame. Sim, exato. Outra fase do videogame. Entendi. E se você regride? Mas é mais fácil ou mais difícil a próxima fase do videogame? Sempre mais difícil. Mais difícil. Com certeza. Por quê? Porque você joga melhor já, então se o videogame não mandar um teste mais difícil, você para de jogar o videogame. Exato. Então é mais sutil, né? Na primeira fase do videogame, o alvo é gigante. E você pode regredir. Isso que eu ia dizer. Aí você pode regredir também. Aí você pode voltar e tem que começar tudo de novo. Exato. Quando você não aceita, eu falo muito de aceitação, tá? Foi uma coisa que eu tive que desenvolver ao longo da minha vida e que eu sempre trago muito aqui no Almas. Se você não aceita, né? Aquele processo volta, né? São as repetições, né? É isso. Os padrões repetitivos que vêm voltando na nossa vida, que às vezes está na nossa cara. Tem um filme sobre isso, Feitiço do Tempo, do Dia da Marmota. Ele fica num loop no tempo, que todo dia ele acorda no mesmo dia. Não parece, às vezes, que de novo tá acontecendo, mudei de cidade, mudei de emprego, mudei de namorado. Mudei de sócio, mudei tudo e tá, e volta igual. Parecem padrões, mas às vezes é porque você não mudou exatamente. Você não mudou. Aí a vida fica mandando o mesmo teste. Então eu ia contar a história de uma cidade que todo mundo reclamava do seu fardo, do seu pacote de testes. Aí o rei dessa cidade era muito compreensivo, muito sábio, falou, olha, vocês têm razão. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma assembleia geral da cidade. Eu vou botar um mural gigantesco na praça principal e todo mundo vai escrever num papelzinho o seu pacote. A gente vai pendurar no mural e depois a gente troca. Cada um escolhe o seu. Aí quando todo mundo da cidade viu os papeizinhos, cada um quis o seu. Eu vou ficar aqui com esse. A gente acha que a vida do outro tá mais fácil. É a vida dela, eu queria ter a vida igual a dela que tá fácil. Você não sabe o pacote. O pacote dela é preciso para ela e você não ia aguentar nem um minuto. É isso. Exatamente. Olha, o nosso papo voou. Muito obrigada por compartilhar tanta sabedoria conosco. Obrigado, Pedro. Diz pra gente onde é que as pessoas podem te encontrar. Agora eu tô morando em São Paulo. Me procura no Instagram. Bota aí o meu @ Shmuel Lemler, um bom começo. Shmuel.Lemler. Começa pelo Instagram. Quem quiser pode me mandar uma mensagem ali interna. É um bom começo. Mas você também dá aulas, né? Você faz algumas coisas também online, né? Dou aula presencial em São Paulo atualmente. Dou aula online. Faço mentoria também. Quando uma pessoa quer, mentoria é uma aula particular, mas começou a aula. É que a pessoa, eu entro na história da pessoa e aí eu vou orientando, eu vou participando, vivendo aquilo junto. É uma coisa que dá super certo também para um nível mais, para a pessoa que já quer realmente entrar mais profundo, entendeu? Então eu tô super disponível aí, quem quiser me Vamos tentar uma turminha aqui no Rio, hein? Vamos, maravilhoso, me dá a mão, meu eterno professor, que para mim ele é um sábio. Obrigada, Shmuel. Foi um prazer. Essa forma simples e profunda de traduzir a Cabala nos lembra que cada passo é uma oportunidade de iluminar o caminho. Se você curtiu, compartilhe e se inscreva no Almas Peregrinas. Nosso propósito é inspirar e lembrar que o caminho da alma é para todos. E nos siga no Instagram e no Spotify. Somos almas peregrinas viajantes. Uma viagem para dentro ou é de dentro para fora?